Eu não sei, eu chamei atenção para o pessoal que estava mais para trás, mas se vocês olharem, do lado de cada um desses bambuzinhos tem uma mudinha, que está muito pequenininha. Tá? Por quê? O que acontece? Quando a gente faz plantio de muda de árvore, tá? Então você vem com a muda, você abre uma cova, tá? Pequenininha. Normalmente coloca um pouquinho de adubo, que a gente chama de adubação de arranque. Você põe um adubo para a planta ganhar força, aquela coisa assim, né? Ganhar uma energia e depois ela se vira sozinha. Isso foi feito aqui. Por que não cresceu? Tá? Não cresceu porque o solo daqui está essencialmente compactado. Então o que aconteceu com essa planta? Ela ficou limitada à covinha que abriram ali. Tá? É o conceito do bonsai japonês. Né? O bonsai japonês, gente, que tem jabuticaba, não sei o quê, não é que escolheram uma planta que é anã, não. Tá? É a mesma jabuticaba que a gente pega e que a gente vê a árvore, que tem gente que sobe. Simplesmente você põe num vaso bem confinado, bem pequenininho, e tem técnicas para vir cortando as gemas para evitar que ela cresça e ela fica toda bonitinha ali no vaso. Se você pegar e botar num vaso maior, ela cresce mais, tá? Então aqui é como se eles tivessem, né, feito isso sem querer, porque está extremamente compactado. E a gente ainda tem um indício de erosão muito intenso. Né? A gente vê erosão laminar, de uma maneira geral, aqui onde a gente está pisando, né? Solo exposto, e a gente ainda tem sulcos erosivos. Quando a gente subir de novo, vocês separam caminhos que a água está fazendo na hora que ela desce nessa área aqui. E vocês imaginam, a chuva, né, acontece aqui, quase tudo está bem recoberto. Né? Aqui está tudo exposto, a erosão vai nadar de braçada aqui, onde a gente não tem, como a gente viu nessa semana, o efeito da cobertura vegetal como uma grande protetora do impacto direto da gota de chuva no solo. Aqui não tem nada disso. Aqui, aquele efeito splash que a gente falou, né? Que no ao vivo seria isso aqui, ó, bate e espirra, tá? Então, bate a água e espirra no entorno, para todo o entorno do solo. Bom, o pessoal da estação está pensando em fazer um projeto mais amplo de recuperação dessa área aqui. E aí a gente está, eu estou reunindo com eles, a gente está conversando com relação a isso. Então, primeira coisa que a gente conversou, tem que limitar as trilhas. Porque uma das coisas mais comuns é isso, como está tudo amplo, eu não sei se a gente anda lado a lado, né? Ou seja, a gente está contribuindo, pisoteando toda a área que está aqui. Então eu falei que a primeira coisa que tem que fazer, eles usam também ali a trincheira da Lagoa Seca para mostrar para os visitantes diferentes tipos de solos que tem aqui. Então eu falei, vamos fazer uma trilha lá de cima até a Lagoa Seca, e até ali a trincheira, e da trincheira até aqui. Pra gente andar igual na trilha, porque eu garanto que na trilha lá de cima, ninguém veio um do lado do outro, veio todo mundo um atrás do outro. Quando você vai visitar parques, né, que o objetivo é conservação, sempre a recomendação anda sempre atrás um do outro. Porque quando você começa a andar lado a lado, você está aumentando a largura da trilha e aumentando a área impactada. Porque o seu pisoteio é um impacto. Então, primeira coisa, limitar. Segundo, vocês vão ver, vocês viram lá em cima, mas e viram também o dia que a gente veio para fazer a descrição do solo, a quantidade de folha seca que o pessoal está varrendo, tirando da trilha e botando, colocar lá perto do perfil da caixa d'água, e eu vou mostrar para vocês uma outra área que está ali. Então a recomendação que eu estou fazendo nesse momento para eles é assim, pega todas essas folhas caídas, que está varrendo da trilha, que está tirando de alguma área, põe tudo aqui, tá? Óbvio, na área que não é pisoteada. Então o processo tem que ser um processo de reestruturação do horizontear. Então incorporar a matéria orgânica não vai crescer naturalmente aqui.
tá? Porque está muito compactado, mas vem, cobre toda essa área, a matéria orgânica vai ser decomposta, vai começar a exercer aqueles efeitos benéficos da matéria orgânica que a gente falou, efeito cimentante, criar estrutura, vai atrair formiga, minhoca, que começa a movimentar o solo e a gerar estrutura no solo. Quando a gente tem estrutura, a gente tem porosidade. Quando a gente tem porosidade, a gente diminui a nossa erosão, que a água começa a infiltrar melhor, tá? Então, essa é a primeira proposta que eu estou fazendo, mas a gente está deixando claro que isso é repetir isso 4, 5, 6 anos, que não é fazer isso esse ano e ano que vem já está resolvido o problema. Isso aqui é recuperação de área degradada para resolver rápido, é só com investimento muito alto. E eles não querem fazer isso aqui. Primeiro que não tem verba, né? E segundo que tem até o aspecto educacional associado a isso. Tá? Então seria esse um primeiro movimento. Aí sim, aí poderia vir com alguns cultivos, normalmente, de plantas que nem seriam plantas nativas aqui. Seria com o objetivo de melhorar a característica do solo, por exemplo, alguns adubos verdes. A gente vai falar nisso quando a gente for falar das técnicas de conservação do solo, tá? Sem ser na aula dessa semana, na próxima. Quando a gente for, então, adubo verde é planta que você cultiva só para incorporar no solo, para melhorar a fertilidade do solo e melhora também o teor de matéria orgânica. Isso tudo vai fazendo com que o banco de sementes que tem aqui em torno, que eu falei para vocês, comece a encontrar um ambiente mais hospitaleiro para poder brotar. Então começa a ter brotação de novas espécies. Aí sim, você pode vir com uma muda, colocar, porque aí ela vai estar acondicionada num ambiente em que ela vai conseguir crescer, que vai ter entrada de água para ela. Então todo esse processo vai indo com o passar do tempo. Né? Outra coisa, toda aquela área ali de cima que é inclinada e está toda erodida. Então, o que a gente pode fazer em termos de recuperação daquela área ali de maior inclinação? Na aula de terça-feira, nós vamos falar sobre como o relevo influencia nos processos erosivos. Então, o que dá para fazer ali? Tá? Então, qual técnica que dá para a gente construir nessa área que está toda inclinada para evitar que essa erosão continue acontecendo, né? Então tem várias delas, cobertura vegetal, construção de barreiras, de pequenas barreiras com a própria madeira, com madeira mesmo, para evitar, né, que a enxurrada adquira força e consiga, né, aquilo que a gente estava falando em termos da água que é impedida pela vegetação, o que atinge diretamente o solo e a velocidade, aquele índice de erosividade da chuva. Então, diminuir esse índice de erosividade, diminuir essa carga que a enxurrada tem. Tudo isso é possível de fazer, são técnicas baratas, né? E que é importante, não só aqui, eu estou dando exemplo aqui, que a gente está vendo, mas é importante até se a gente imaginar que vocês estão numa área de lagoa, que vocês vão construir um tanque para poder fazer criação e que acima dessa área tem uma área com potencial erosivo maior. Vocês vão ter que tomar cuidado em todo esse entorno para evitar que aconteça na área de vocês o que a gente está vendo que aconteceu aqui, tá? Você falou de recursos econômicos que não são viáveis, né? Então, se fosse o caso, seria revolver essa terra toda aqui? Revolver essa terra não adianta muito pouco, porque só o revolvimento, como você não tem matéria orgânica, não tem nada, na primeira chuva isso aqui tende a formar crosta superficial e segurar de novo e erodir outra vez. Mas se revolver e plantar, funciona? Aí sim, mas aí plantio do quê? Então tem todo um contexto associado a isso. Aí vinha aqui, né? Aqui que você falou do adubo verde. Aí seria as rasteirinhas? Seria no começo as mais rasteiras que protegem, para depois... Seria quase que simular um ciclo vegetacional no contexto daqui. Nessas áreas, se você tem muito dinheiro, que a gente às vezes vê em beira de estrada, montar aquelas mantas têxteis. Não sei se vocês já viram. É um material biológico que eles fazem, parece uma rede, tá? Ela é toda trançada, ela é trançada de fibra vegetal e enchem de semente
misturado ali no meio. Aí eles cobrem na área, né, fixam na área como se fosse grampo, também é tudo natural, é tudo decomposto com o tempo, e joga água para brotar e revegetar aquela área ali. Isso poderia ser feito aqui, só que essas mantas são muito caras. Normalmente a gente só vê em estrada, e olhe lá, quando a estrada tem um cuidado maior, porque a maior parte das empresas tenta revegetar esses taludes muito inclinados, eles fazem com um canhão de água. Eles vêm como se fosse um caminhão-pipa, mistura semente na água e vai jogando ali, jateando ali, só que aí acaba que brota muito pouco, né? Porque como é muito inclinado e o solo não é muito hospitaleiro para a semente, primeiro a chuva que vai, a semente está lá em cima, desce, chega lá embaixo. Mas é uma coisa muito comum que tem. As grandes empresas fazem isso dentro das suas áreas, não em estrada normal, mas dentro das áreas para evitar esse processo erosivo, tá? Óbvio, gente, quanto mais verba você tem, mais rápido você consegue. Isso não tem... Mas tem técnicas de conservação que são baratas e que são muito eficientes, tá? Então, gente, essa área aqui é uma área bem didática em termos para aquilo que vocês estão se dispondo a fazer. Mostra muito como que a gente tem que ser cuidadoso e como que a gente tem que entender o ambiente, aquilo que a gente falou lá no primeiro dia, fazer uma leitura da paisagem antes da gente fazer qualquer coisa, qualquer intervenção. Às vezes o processo de degradação já está imposto e você vai ter que lidar com esse processo na sua área de trabalho. E às vezes você vai instalar seu ambiente de trabalho e vai ter que evitar que esse processo de degradação se inicie, tá? Ok, gente? Alguma dúvida? Não, professora. Oi. É igual você falou que, tipo, as frutas que elas são um bonsai acidental. Elas são compactadas, elas pegam somente o nutriente que está naquela área compactada. Exatamente. A raiz não consegue puxar o resto. Não consegue porque a raiz está limitada, porque o resto está muito compactado. Raiz gera pressão, mas tem um limite. Né? Se as raízes estivessem conseguindo crescer aqui, a gente não está pisando no sol. A gente estava pisando em área vegetada, tá? Óbvio, gente, dentro nas trilhas que a gente está caminhando também é compactado, né? Mas por que lá não é um grande problema? Porque é uma área muito pequenininha dentro da área que está vegetada nas laterais da onde a gente está caminhando. Mas aqui é isso, elas não vão conseguir crescer, elas ficam ali limitadas. É como se você tivesse um vaso natural. O limitador não é o plástico do vaso, nem a porcelana que a gente usa. O limitador é o próprio solo compactado, tá? Existem solos no Brasil, gente, em que essa limitação é até química. Solos do cerrado, que às vezes tem um teor de alumínio muito alto, que são muito pobres e tem teor de alumínio muito alto, às vezes a raiz, o agricultor corrige esse solo até 20 centímetros. Tem fotos, se vocês olharem na internet, a raiz cresce até os 20 centímetros, depois ela cresce para o lado. Ela desvia, como se tivesse uma camada compactada. Não tem não, é mansinho. Mas o excesso de alumínio é tão grande que a raiz prefere crescer onde tem nutriente do que crescer para onde tem o alumínio. O alumínio funciona quase como um limitador físico, mas ele é químico. Aqui é químico. Aqui a gente não tem nenhum problema de ordem química, tá? Mas fisicamente falando, em termos das condições do solo, isso é um problema. Mas o solo ficou pobre também, né? O solo já é pobre. Os solos da estação ecológica, gente, os solos aqui da estação, a maior parte deles são solos distróficos, são solos pobres em nutrientes, tá? A maior parte deles. O que mantém essa vegetação aqui nesse ciclo é a própria vegetação, né? É a ciclagem de nutrientes, a matéria orgânica, né? As folhas, a biomassa é formada. E dentro de cada uma dessas folhas tem nutrientes, tem cálcio, tem magnésio. Essa folha cai, vocês estão vendo ela apodrecendo aí. Esse cálcio e esse magnésio vem pra cá. Não, já matei. Esse cálcio e esse magnésio é liberado, a planta absorve de novo, que a gente chama de ciclagem, e nasce uma outra folha, tá? É liberado durante a decomposição dessa matéria orgânica.
Mas se você for analisar o solo como um todo, o solo daqui é pobre. Mas aqui é mais pobre ainda, que eu quero dizer. Pelo fato do arrasto. Vai levando. Tá, então vamos lá, peraí. Então vamos lá, duas coisas. Uma coisa que a gente fala é